Hum, Está gravando. Então vamos lá, pessoal. O que que acontece? Inclusive, é muito bom para você, John, que está começando a me acompanhar agora, você ter pego aí esses dias. Porque eu resolvi, pessoal, separar 4 dias, que no caso vão ser de hoje até sexta-feira, para a gente fazer uma revisão de alguns conceitos que eu acho extremamente importantes para que a gente consiga se dar bem no mercado, correto? É impressionante, mas o day trade ele é uma atividade onde a maioria das pessoas acaba se dando mal. Creio que todos concordam comigo quando eu falo isso, né? Não é uma atividade fácil que as pessoas entram e todo mundo se dá bem, ganha dinheiro. Não, o que a gente vê por aí dentro das próprias estatísticas, ou até mesmo pelas conversas, pelo que a gente tem de feedback das pessoas, é que é uma atividade bastante desafiadora. A gente vê o pessoal começando a operar e a maioria esmagadora das pessoas acabam perdendo dinheiro, acabam tendo bastante dificuldade e acabam desistindo ou acabam sendo muitas vezes alavancados para fora do mercado porque acabam quebrando ou se decepcionando de forma bastante grave, ok? Então, uma realidade de que não é uma atividade simples e que não é uma atividade fácil. Com o passar dos anos, eu fui buscando o meu aprimoramento como trader, porque eu também comecei me lascando. Né? Lá em 2016, quando eu comecei, eu só tomava na cabeça, pessoal. Eu não conseguia fazer nada. Eu era um fritador de dinheiro. E assim eu permaneci por um bom tempo. Apenas em 2018 para 2019 que as coisas começaram a mudar para mim, porque eu comecei a seguir pessoas diferentes. É, vocês sempre sabem que eu cito sempre o nome do próprio Renan Roça, gosto de citar o Garuf, o João, na época, o Esquadrão, né, ele tinha um outro posicionamento que era bastante produtivo para nós. Isso estou falando de 2018, 2019, né? Então, o próprio João, o Garuf, o Renan Roça foram pessoas muito importantes naquela época para que eu me desse conta dos erros que eu estava cometendo, é, agisse para corrigi-los, e assim eu comecei a ver uma luz no fim do túnel e começaram a aparecer ali os primeiros e pequenos resultados. De lá para cá, eu fui me desenvolvendo cada vez mais e eu comecei a dar aula, pessoal. Em 2020, eu criei o canal no YouTube, algumas pessoas se aproximaram de mim, a gente acabou montando um grupo para operar juntos. Eu comecei a dar aula para aquelas pessoas que estavam junto comigo. E eu comecei a perceber que os erros que eu cometi no passado são exatamente os mesmos erros que as pessoas que estão começando no mercado cometem. E eu percebi que quando eu passava para as pessoas o que é que eu tinha feito que eu percebi que eu melhorei, e as pessoas começavam a praticar aquelas mesmas ações, elas também conseguiam melhorar. Então, eu acabei percebendo que aquele não, eu não quero chamar de método, mas aquela forma de enxergar o day trade, de se comportar no mercado, tinha funcionado para mim e funcionava para qualquer pessoa que entendesse esses conceitos e começasse a aplicar isso no seu dia a dia, correto? A gente vai fazer, então, vão ser uma sequência de 4 aulas, tá? Hoje, terça, amanhã, quarta, na quinta e na sexta. São aulas densas. Eu tenho certeza de que poucas pessoas vão assistir, porque é um conteúdo que o trader ele não tem apetite para aprender. Mas quem assistir às aulas vai entender até por que os traders não gostam de assistir essas aulas. Até isso vocês vão conseguir entender. Vai cair a ficha na cabecinha de vocês com relação a isso. Tá legal? Então, eu divido o mercado financeiro, pessoal, quando a gente fala de day trade, em 4 pilares. E esses 4 pilares, eles são a base, a sustentação para que você consiga ter resultado. Caso um desses 4 pilares falhe,
a tua chance de sucesso ela é praticamente nula. Você não consegue ter sucesso no day trade se você não tiver esses 4 pilares bem estabelecidos. Outra coisa que eu defendo é que esses 4 pilares eles não são iguais. Então eles não funcionam como se fossem 4 pernas de uma mesa, né? Com valores e importância igual, vamos dizer assim. Você pega uma mesa com 4 pernas, cada uma daquelas pernas, cada um daqueles pilares de sustentação, ele tem a mesma importância, não é verdade? Quando a gente fala dos 4 pilares do day trade, não. A gente utiliza esses 4 pilares como se eles fossem uma pirâmide. Por isso que essa pirâmide está aqui, olha. Então, o primeiro pilar que está aqui embaixo, olha, ele funciona como se fosse uma base que vai ficar sustentando o que vem acima. E assim sucessivamente. Aí nós vamos ter o segundo pilar, nós vamos ter o terceiro pilar e nós vamos ter o quarto pilar aqui em cima, olha. Correto? Então repare que se a gente for falar em termos de importância, sempre o de baixo é o que vai sustentar os pilares que vêm acima. Tá percebendo isso? Olha. Então você tem o 1, que é a base lá sólida, aí você tem o 2, que já fica apoiado em cima do 1, você tem o 3, que fica apoiado em cima do 2 e em cima do 1, e lá em cima você tem a pontinha, olha, que é o 4, que fica em cima do 3, em cima do 2, que está em cima do 1. Então, isso quer dizer o quê? Que se você tem uma falha, por exemplo, aqui no pilar 1, olha, tudo que você tentar construir acima que vai ruir. Entendeu? Os pilares de cima, eles dependem que você tenha uma boa base nos pilares de baixo para que você consiga sustentar o que vem aqui acima. Correto? Hoje, a gente vai tratar especificamente do primeiro pilar, que é esta base aqui, olha. E esta base, que é o primeiro lugar, ela é nada mais, nada menos do que você. Tá? Então, primeiramente, a gente precisa preparar você. Afinal de contas, tudo que a gente for tratar daqui para frente vai ter que ser entendido por você, vai ter que ser assimilado pela tua cabeça, pela tua capacidade de raciocínio, e vai ter que ser praticado por você. Então, você é a base de tudo. Você vai precisar estar em condições de absorver o conhecimento, as teorias e as técnicas que eu vou passar para você acima. E aqui a gente já percebe uma falha muito grande, porque eu vejo pessoas que não estão preparadas o suficiente tentando fazer day trade. Fabrício, o que você chama de uma pessoa que não está preparada o suficiente? É uma pessoa, por exemplo, que não sabe trabalhar com o profit da maneira correta. É a pessoa que tem dificuldade para posicionar um stop, para montar uma ordem oco. É a pessoa que tem vontade de operar com um robô, com uma ferramenta automatizada, mas ela não domina os instrumentos de automação do profit. É aquela pessoa que ela faz day trade, mas ela não sabe a diferença entre uma ordem stop e uma ordem limit. É aquela pessoa que ela quer fazer day trade, mas ela não sabe qual é a margem que ela tem que utilizar para operar. Não é a margem que a corretora libera para que você opere. R$ 100 para operar um mini contrato de índice. Qual é a margem correta, qual é o valor correto que você precisa disponibilizar para você operar um contrato de mini índice. Qual é o valor de stop, de alvo, de metas, de limites de ganho ou de perdas que você precisa ter operando com esse determinado valor. Olhe quanto conhecimento você precisa englobar para que você esteja preparado. Então eu vejo muitas vezes as pessoas tentando operar quando, na verdade, elas não estão prontas. E eu fico triste com isso, porque hoje em dia você consegue buscar conhecimento até mesmo de forma gratuita na internet.
Hoje, todo mundo que tem um celular na mão tem acesso a um vasto conhecimento, a um conhecimento infinito. Mas eu percebo que o trader, quando ele começa a operar, a vontade dele de ganhar é tão grande que ele esquece dele. Ele esquece de buscar conhecimento antes de chegar lá e começar a boletar. Aí o que, que vai acontecer? Ele está tentando criar o que vem acima aqui, olha, que nós vamos estudar na sequência, que vai ser o quê? A gente vai partir para o segundo, para o terceiro, para o quarto pilar. Então, o primeiro aqui, olha, é você, é o teu conhecimento. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na live de hoje. Depois, a gente vai trabalhar com a gestão de capital, que é isso que eu estava falando para vocês. Com quanto que você vai operar? De onde vai sair esse dinheiro? Onde você vai colocar esse dinheiro para você operar? Por que você tem que operar com determinado valor e não com mais ou com menos? Quais são as mudanças que você precisa realizar na tua vida financeira para que você consiga dispor desses valores e consiga operar da maneira correta? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração no segundo pilar. Nós vamos trabalhar depois com o terceiro pilar. O terceiro pilar, pessoal, só um pouquinho, deixa eu passar um link ali lá no, na nossa sala lá do. Só um instantinho aí, pessoal. Share link. Aí voltou aí o YouTube, pessoal. Deu uma travada, né? Deu uma travada aí. Pera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar um negócio aqui para vocês. Só um instantinho. Hum. Deixa eu pegar aqui, copiar link. Deixa eu ver em quantas pessoas nós estamos. 17, cabe. Cabe. Aqui, ó. Eu vou passar um link para vocês aí, pessoal, no chat, ó, do Zoom. Ah, quem quiser entrar no Zoom, porque a minha internet aqui talvez esteja com algum problema, às vezes pode até cair a live, tá? Então, quem quiser entrar no Zoom, pode entrar no Zoom aí, tá? Não tem problema. Hoje é uma aula diferente, especial, e quem quiser acompanhar pelo Zoom pode acompanhar, porque eu quero que vocês acompanhem esse conteúdo. Então, o segundo pilar, pessoal, a gente vai trabalhar com a gestão de capital. A gestão de capital, ela é diferente do controle de risco, tá? O controle de risco, o que que é? Quanto é que a gente pode perder quando a gente está operando? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para perder apenas isso? É porque a gente tem que trabalhar com esses limites de perda. Isso é o controle de risco. A gestão de capital, ela vai além. A gestão de capital, ela envolve até mesmo a tua forma como você administra o teu dinheiro na tua vida pessoal, correto? E o quarto pilar, pessoal, é o operacional, que é o chamado setup, também que as pessoas chamam, né? É onde você vai colocar tudo isso em prática. Então, repare que coisa interessante, olha. Todos os pilares são colocados em cima de você. Correto? O que é que as pessoas querem aprender quando elas começam a fazer day trade? Então, você descobriu que o day trade existe, você resolve aprender mais sobre o assunto e você resolve começar a fazer day trade. Você passa a buscar de forma bastante incisiva aprender um operacional. Tô certo ou tô errado? Então, quando as pessoas elas estão fazendo day trade, elas têm um objetivo. E o objetivo delas é aprender um operacional.
Então eu vejo as pessoas entrando até mesmo para operar comigo. Por quê? Porque elas querem aprender um operacional. Sim ou não? Hã? Não funciona. Por quê? Porque o cara ele vai aprender um operacional, um setup, pode chamar do nome que vocês quiserem, mas ele não sabe nada de controle de risco. Ele não tem nenhum preparo para fazer a gestão do capital que ele está operando. Falha muitas vezes até nos conhecimentos básicos aqui, olha, como eu falei, o cara muitas vezes ele está operando, fazendo day trade, e ele não sabe a diferença entre uma ordem stop e uma ordem limit. O cara não sabe o que é um stop offset, mas ele está tentando aprender o quê? Operacional. Então, muitas vezes, o camarada que está buscando começar no day trade, ele até conhece e se depara com bons operacionais, com ótimos operacionais. Mas, como ele não tem essas bases aqui, olha, ele vai tentar operar e se lasca todo, se borra todo, não consegue ter resultado. E eu vejo que as pessoas continuam nessa busca. Aí eles vão mudar para ter professor, eles vão mudar de canal do YouTube, eles vão mudar de curso que eles fazem, sempre buscando um operacional. E nunca se preocupando com essas bases que estão aqui na parte de baixo, olha. E é por isso, por esta razão, que poucas pessoas conseguem ter resultado no day trade. Porque elas se preocupam apenas com o operacional. Correto, pessoal? Vamos conversar um pouco, então, agora que vocês já entenderam a importância disso, que não adianta você buscar essa ponta aqui, olha, que é o operacional, se você não tiver toda essa base de sustentação para apoiar o teu operacional. Então, a gente vai conversar hoje sobre o nosso primeiro pilar, que é você. A gente tem um grande problema, turma, quando a gente faz day trade. O day trade, ele é uma atividade bastante ingrata para quem quer começar a operar. Por quê? Porque essa aqui é a vida do trader, olha, quando o cara resolve operar. A vida dele vira isso aqui, ó. Primeiro, ele vira um perdedor consistente. Essa é a primeira fase do trader. Então você começa a operar e começa a perder. Você até ganha, mas você muito mais perde do que você consegue ganhar. Então você começa a perceber que o teu dinheiro começa a ir embora. Se você tiver uma planilha e tiver os teus resultados mês a mês planilhado, você vai perceber que vai só para baixo. É igual o rabo de cavalo. Então a primeira fase do que eu chamo de curva de desenvolvimento do trader, ela é muito bruta, porque ela machuca o trader. O trader começa a operar e ele começa a perder. E dentro daquele ciclo que eu falei para vocês, buscando um operacional. Então o cara conhece lá o setup de reversão do Fabrício, se borra tudo, perde um monte de dinheiro, daí ele fala que o Fabrício não vale nada, aí ele vai operar lá o operando candles do Viana, aí se borra tudo, não consegue fazer nada, ele mete o cacete no Viana, aí ele resolve voltar pro Renko, ele vai operar lá com o Rocha, lá do Renko Live, daí se borra tudo de novo. Então o cara ele vai mudando. E você veja que eu dei exemplo de bons professores para vocês. Me considero um bom professor, considero o Viana um bom professor, considero o Rocha um bom professor, mas você está procurando a ponta da pirâmide, você está pegando só os operacionais desses caras. E por isso as coisas não estão encaixando e você continua indo para baixo. E daí você fala que o operacional do cara não presta. Por quê? Porque você não está pronto, você não tem base para que você consiga operar. Isso quer dizer que você está nessa fase aqui, olha, que é a fase do trader perdedor. É a primeira fase, aquela pela qual todos nós passamos.
Essa fase, pessoal, que é a fase do trader perdedor, ela tem uma característica muito importante que você precisa aprender. Escuta o que o Fabrício está falando para você com o coração aberto, porque isso só vai te trazer bem. Mas a verdade é a seguinte: esta fase não tem fundo. A curva de crescimento, de desenvolvimento do trader, quando ela aponta para baixo com força, ou seja, quando você é um trader daquele que a gente classifica como trader perdedor, você cai num poço sem fundo. Não tem fundo nesse poço. Fabrício, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais dinheiro você colocar no mercado nessa fase, mais dinheiro você vai perder. Então, isso quer dizer que o dinheiro não te salva nesse momento. Muitas pessoas acreditam que elas perdem porque elas não têm dinheiro suficiente para operar. Ah, e se eu tivesse 30 mil, se eu tivesse 50 mil para operar, eu seria um trader bom, porque eu estaria operando com valor financeiro maior. Isso é errado. Quanto mais dinheiro você colocar no mercado, quando você está na fase do trader perdedor, mais dinheiro você vai perder. Nós tivemos caso de um médico aqui que faz parte da minha equipe, da equipe A, que estava na fase vermelha e ele conseguiu perder 2 milhões de reais fazendo day trade. E rápido, foi em 2 semanas. Ele perdeu 2 milhões de reais. Por quê? Porque ele achava que o dinheiro ia salvá-lo. Mas, pessoal, no mercado financeiro, 2 milhões de reais não é nada. É um cisco no mercado financeiro. Então você derrete, você queima 2 milhões de reais com uma facilidade enorme no day trade. Então, aprenda isso, olha. Se você está na fase vermelha, se você é um trader perdedor, todo o dinheiro que você colocar no mercado você vai perder, não interessa quanto ele seja. Pode ser 2 mil reais ou pode ser 2 milhões de reais. Você vai perder. Por isso, o nosso objetivo, quando nós estamos na fase do trader perdedor, é um só. A gente precisa parar de perder. Para que você possa, dessa maneira, passar para a próxima fase, que é a fase do trader empatador. Tá? Então o cara ganha, ele perde, ele ganha, ele perde, ele ganha, ele perde, mas ele fica patinando meio que no 0 a 0. Então ele não consegue ver o resultado efetivamente, mas ele já parou de perder. Então, esse camarada que entrou na fase do empatador, eu já considero ele um cara privilegiado, porque ele aprendeu, ele conseguiu vencer o maior desafio do day trade, que é você aprender a não perder. Então ele já não está mais perdendo, ele ainda não consegue ganhar, mas ele já não perde mais. Ele fica patinando no 0 a 0. Então, o objetivo do trader, quando ele é um trader perdedor, é ele aprender a parar de perder. É ele passar a ser um trader empatador. E é por isso que, quando a gente conversar na aula de amanhã sobre gestão de capital, vocês vão aprender que na fase vermelha, aqui, olha, a gente tem que operar com bem pouco dinheiro. Então, quando um aluno novo, alguém que está começando no mercado, pergunta para mim, Fabrício, com quanto que eu tenho que operar um contrato de índice? Qual é a resposta que eu dou? R$ 300. Você tem que conseguir operar com 300. Ó, tem notícia agora, 9h30, pessoal. Se alguém estiver operando e dê uma seguradinha. Então, você tem que, na fase vermelha, operar com valores o menor possível. Por quê? Porque você vai acabar perdendo esse dinheiro. E como o teu objetivo é aprender a não perder, a gente precisa estrangular a nossa gestão de capital para você operar com bem pouco dinheiro, para que você aprenda a preservar aquele dinheiro.
Então, o trader iniciante, ele tem que operar com cisco de dinheiro na conta e se protegendo para não perder aquele dinheiro. Esse é o tema da aula de amanhã, que é a nossa aula de gestão de capital, onde a gente vai estudar a técnica de capital virtual, que é o que a gente aplica no dia a dia para operar. Correto? Então, o cara que está na fase vermelha, ele tem que parar de socar dinheiro no mercado. Porque, como eu falei para vocês, é um poço sem fundo. Então, quanto mais dinheiro o cara socar lá, mais ele vai perder. Quanto mais dinheiro ele tiver, maior ele vai querer operar. Mais vezes ele vai querer operar. Mais arrojado ele vai ficar. E maiores serão as suas perdas. Vocês estão entendendo? A fase vermelha da curva de desenvolvimento do trader, como eu costumo falar para vocês, fazendo uma comparação aí com o índice, é um caminhão sem freio, um bitrem sem freio descendo a Serra do Mar, pessoal. Não tem o que segure, correto? Outra coisa importante que vocês aprendam sobre a fase vermelha. A fase vermelha é onde a gente perde a maior parte dos traders. A maioria dos traders acabam abandonando o day trade nesta fase, na fase vermelha. Para quem não sabe, quem começou a me acompanhar mais recentemente, eu faço alguns trabalhos para a Nelógica. Eu sou um beta tester da Nelógica. Eu desenvolvo e testo algumas ferramentas para eles. Agora, faz tempo que eu não vou a Porto Alegre, né? Não temos nem aeroporto lá agora, né? Não sei quando retornarei lá. Continuo tendo contato com o pessoal, mas agora de forma mais remota. Mas numa das reuniões que eu tive com o pessoal da Nelógica lá em Porto Alegre, eu fiz uma pergunta para eles que me chocou. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: qual é o tempo médio de uma assinatura do Profit? Então, quando você começa a operar, a corretora, ou a própria Nelógica, se você assinar por lá, ela vai liberar uma licença para você usar o Profit, para você operar. Essa licença ela é vinculada ao teu CPF e para cada, desculpa, e para cada conta você vai ter lá uma determinada licença. E eu perguntei para eles, qual é o tempo médio de uma licença do Profit? E a resposta, para minha surpresa, foi 7 meses. Isso aqui é o tempo médio de uma assinatura do Profit. Então eu posso dizer para vocês o seguinte: a sobrevida, o tempo médio de um trader no Brasil hoje é 7 meses. Tá? Ou seja, o pessoal morre aqui, ó. O que eu achei desses dados aqui? Eu achei péssimo, horrível. Pô, 7 meses não dá tempo de você aprender nada. Você não consegue aprender a trabalhar de jardineiro, pessoal, em 7 meses. Ok? E eu falei para eles, horrível, achei horrível. Sabe o que eles falaram para mim? Não, é ótimo. Eles falaram que é ótimo. Diz que o tempo de assinatura médio da Netflix é 6 meses. Ou seja, eles falaram para mim, a gente ganha na Netflix. Olha como é que é o pensamento do empresário, da empresa. A empresa está cagando para você. Se você vai aprender, se você vai ganhar dinheiro, se você vai ter sobrevida no mercado. Foda-se você. Você é um número. Tá? E você está dando lucro. Mesmo ficando só 7 meses no mercado, você ainda dá um lucro que eles consideram bom. Ganho da Netflix. Eu acho horrível. Ok? Então, a maior parte dos traders, quando eles começam a tentar operar, eles acabam desistindo do mercado nessa fase, que é a fase do trader perdedor, e a maioria deles, o prazo de vida médio é de 7 meses. Correto, pessoal? Agora, alguém falou no chat ali agora há pouco, Fabrício, eu sou um trader empatador. Ótimo, porque se você está operando e você já fica meio que no 0 a 0, ou perde muito pouquinho, ou ganha muito pouquinho num determinado mês ou outro, você já passou pela fase mais difícil, que é você aprender a parar de perder. Então, quando o cara vira um trader empatador,
Quer dizer que ele começou a entender como ele deve trabalhar com a conta dele, como que ele deve controlar o seu risco. Ele ainda dá as suas deslizadas, evidente. Porque senão ele já seria um trader que a gente classifica como trader vencedor, que é a próxima fase, onde poucos chegam, que é a fase do trader, do trader vencedor. Correto? Francimar, peça para mim depois lá no Telegram, que eu não quero interromper a aula hoje, senão a gente não vai conseguir terminar, tá? Peça no Telegram lá para mim que eu mando para você. Então, pessoal, se vocês observarem a curva de desenvolvimento do trader, vocês vão perceber a seguinte característica. Vocês vão perceber que ela é uma parábola. Tá vendo? Olha. Notem que ela faz como se fosse uma curva arredondada, ok? Ela não tem quebras nela. E em alguns momentos, os seus resultados oscilam. Então, muitas vezes você está na fase do empatador, mas você tem um determinado período aqui, ó, onde você perdeu, você teve resultados ruins. Você está na fase, às vezes, do trader perdedor, mas você teve movimentos aqui, olha, onde você ganhou. No micro, quando você vai olhar os resultados em um período de tempo menor. Você está lá na fase do trader vencedor, mas lá você também tem os períodos onde você perde. E repare que quando você olha ela mais de longe, ou seja, quando você olha para um tempo maior, você percebe que ela tem essa característica aqui, olha, de ser uma parábola. E sempre o objetivo é você passar pro seguinte. Marcos, hoje a gente vai estar operando só o dólar, tá? Ou desculpa, o índice. Eu não tô com o dólar aberto aqui, porque hoje eu não vou conseguir, cara. Que eu tô dando uma aula importante, tô acompanhando o índice aqui, tô acompanhando o Zoom, tô acompanhando a transmissão do YouTube. Se eu fosse deixar mais o dólar aqui, cara, eu ia me perder, tá? Então, como eu faço a operação e todo mundo faz junto comigo, e eu respondo pelas operações que eu faço, eu tenho que prestar atenção aqui, ficar mais controlado, por isso eu não estou nem olhando o dólar hoje, tá? Ok? Para eu não me embananar aqui. Ah, Fabrício, por que você não dá essa aula em outro horário? Porque vocês não assistem. Então, para fazer vocês assistirem, eu vou fazer junto aqui com essa aula operacional, para obrigar vocês a assistirem. Né? E como eu falei, mesmo assim, eu sei que a maioria não vai assistir. Mas vamos lá. É para os fortes, é para quem quer aprender. Então, vamos focar nisso. A parábola da curva do desenvolvimento do trader, ela é uma curva atenuada, ela não tem quebras. Então, você não vai ver uma curva de crescimento do trader, de desenvolvimento do trader, que ela faça isso aqui, olha. Você é um trader perdedor. Opa, vamos voltar aqui, ó. Você é um trader perdedor e de repente você teve o que chamam de virada de chave. E daí fez assim, ó. É ou não é? Quem aí já ouviu assim? A minha virada de chave no day trade foi tal operacional. Isso aqui, ó, seria a chamada virada de chave. Como se você tivesse uma mágica acontecendo na tua vida e você deixasse de ser um perdedor e virasse um trader vencedor. Isso não existe. Tá? Não tem como isso aqui acontecer. Você precisa passar pelo processo da curva do desenvolvimento do trader, que é uma curva em forma de parábola. Então, se você está na fase de um trader perdedor e você tenta ganhar, ou seja, você tenta fazer esse salto aqui, ó, o que acontece com você? Você vai perder cada vez mais. Ah, como assim, Fabrício?
quanto mais você tentar ganhar, mais você vai perder. Não existe esse pulo do perdedor para o vencedor. Se você é um trader perdedor, o teu objetivo é se tornar um trader empatador. Se você é um trader empatador, o teu objetivo é começar a ganhar um pouquinho. Por isso que com os meus alunos aqui, eu comemoro quando o cara fecha um mês com R$ 100 positivo. Eu comemoro. A gente abre champanhe para comemorar quando o cara termina um mês com R$ 100 positivo. E algumas pessoas falam assim, nossa, mas R$ 100 é uma porcaria de um resultado. R$ 100 o cara vai pagar um lanche para ele e para a mulher dele no McDonald's. Sim, mas se você é capaz de fechar o mês com R$ 100, quer dizer que você está aqui, ó. Ou seja, você começou a virar a tua curva para cima. Isso quer dizer que você é um cara muito foda. Porque pouquíssimas pessoas conseguem chegar aqui, ó. A maioria esmagadora desiste aqui e muitos desacreditam e desistem aqui. Então, se você chegou nesse ponto aqui, olha, quer dizer que você é um cara muito bom. Por isso que eu comemoro com os meus alunos quando ele consegue fechar o mês ganhando R$ 100. E aí, quando a curva começa a virar para cima, também a inclinação dela começa lentamente até que ela começa a ganhar corpo e inclinar com mais velocidade para cima. Ou seja, todo o processo é gradativo. Não existem saltos dentro da curva de desenvolvimento do trader. Correto? Presta atenção. Presta atenção. Não sei, Adriel, eu já falei agora há pouco, eu não estou nem olhando o dólar hoje, tá? Ele não está aberto na minha tela aqui. Por quê? Porque eu não consigo, eu sou um só e eu sou meio burro. Tá? Então eu estou dando aula para vocês hoje, que é muito importante. Eu estou fazendo a transmissão pelo YouTube, para o pessoal que é membro do canal. Eu estou fazendo a transmissão pelo Zoom, para vocês da mentoria. Eu estou acompanhando o índice, que a gente está operando o índice hoje, né? Se não for ver mais o dólar, eu vou fazer cagada, cara. Então eu não estou nem olhando o dólar hoje, tá? Fiquem um dia sem operar, pelo amor de Deus, gente. Vocês acham que um dia vai fazer diferença na vida de vocês? É o que eu estava falando aqui, olha. Olha, pessoal, essa curva. O que é que faz essa curva virar para cima? Hã? Olha aqui embaixo, ó. Olha aqui embaixo, ó. O que é isso aqui, ó? Hein? Isso aqui é nada mais, nada menos do que a passagem do tempo. Então, quanto mais tempo vocês conseguem sobreviver no mercado, quanto mais vocês viverem o mercado, e é por isso que eu falo para vocês que operam comigo aqui, vivam o mercado, não se preocupem com a operação, pelo amor de Deus, gente. Deixa, esquece a operação. Pensem. Vocês precisam sobreviver no mercado o máximo de tempo possível. Porque quanto mais tempo vocês passarem no mercado, maior é a probabilidade que vocês consigam sobreviver a essa curva aqui, olha. Vocês estão entendendo o conceito? Então, o cara que está aqui, você sabe qual que é a preocupação do cara que está aqui? Ganhar, ganhar. Então ele quer operar. Ele quer operar porque ele quer ganhar. Só que ele perde cada vez mais. Calma, parem. Parem de operar, prestem atenção, estudem, se desenvolvam. O resultado vai vir aqui, ó. Só que vocês só vão chegar aqui se vocês viverem o mercado tempo suficiente sem quebrar. Correto, pessoal? Esse é o desafio da curva de desenvolvimento do trader. Que vocês consigam
sobreviver a ela. A ansiedade de você estar aqui, ó, porque os caras não querem ganhar R$ 100 por mês. O cara tá aqui, ó, hoje, ele só se fode. Então o cara só perde, perde, perde. Tá? Então eu pergunto, fechou quantos meses positivos já na tua vida? Não, nenhum. Tá, você quer fazer quanto por mês? Ah, pelo menos R$ 1.000. Ou seja, o cara quer operar aqui, ó. Mas ele tá aqui. Não tem como ele ser teletransportado daqui para cá. Correto? Outra coisa que eu quero que vocês entendam quando a gente fala de curva de desenvolvimento do trader, pessoal. Isso aqui serve para todas as profissões. Todas. Não existe profissão que você comece aqui, ó. Todas elas você vai ter que passar por um período de desenvolvimento. Lembra que eu conto para vocês a história do dentista? Que não adianta eu pegar um cara que está saindo da faculdade e falar pro cara, ó, meu amigo, você quer ganhar dinheiro com a odontologia? Quer fazer um negócio legal na odontologia? Aprenda a fazer reabilitação de pacientes, reabilitação total, com implantes. É um negócio legal de fazer, pessoal. Eu fiz muito disso aí na minha vida. Tá? Posso dizer para vocês, inclusive, que ganhei um bom dinheiro trabalhando na odontologia fazendo isso. Fazendo reabilitação de pacientes. Agora eu pergunto para vocês, isso é uma coisa simples? Isso é uma coisa fácil? Tá? Você pegar um paciente como eu fiz a cirurgia do meu pai, por exemplo, foi a pior que eu fiz na minha vida. Eu lembro muito bem, foi em 2014. É terrível a gente operar uma pessoa da família da gente. Imagina, meu pai perdeu os dentes. Perdeu os dentes. E tinha alguns ainda na boca, mas uma situação muito ruim. Eu fiz 10 extrações no meu pai. No mesmo dia. Fiz a instalação de 8 implantes. E coloquei uma prótese fixa parafusada. Vocês acham que isso é um procedimento simples de ser feito? Quem se formou em odontologia no mês passado tem condições de fazer um procedimento desse? Não tem. Não vai conseguir fazer. O cara não passou pelo amadurecimento que ele precisa para chegar a fazer um procedimento desse. Vamos falar de alguma outra profissão aí? Vamos falar da profissão de pedreiro? Vamos? Quem lembra da história da minha churrasqueira? Quando eu estava reformando a churrasqueira da minha casa. Hã? A gente estava com a churrasqueira, com um pedaço faltando uma parede da churrasqueira para rebocar. E eu lembro que era um feriado. Pedreiro Irineu, meu grande amigo Irineu Polaco, não veio trabalhar. E faltando aquela parede, estava me irritando aquela parede. Eu falei para Kelly, para mulher, eu vou rebocar aquela parede da churrasqueira lá hoje, detalhe. Tava um dia ensolarado, bonito. A Kelly já torceu o nariz, né? Falou, vai dar merda. Peguei a caixa de massa, preparei a argamassa ali com cimento, tudo bonitinho. Peguei a colher de pedreiro, cheguei na pequena parede da churrasqueira, enchi a colher de pedreiro e pá! Bati a massa na parede. O que aconteceu? A massa bateu na parede, voltou e caiu tudo no chão. Uma quebrada, mas o pedreiro faz assim. Peguei a colher de pedreiro de novo, né? Eu, teimoso que sou, como um bom galego, enchi a colher de pedreiro de massa e pá, bati na parede de novo. A massa bateu na parede e caiu no chão. Mas lidei, eu não consegui rebocar a parede. Tudo bem. No dia seguinte, o Irineu veio trabalhar. Eu contei a situação para ele. Eu falei, Irineu do céu, cara, você não acredita. Fui rebocar aquela parede lá. Caiu tudo no chão a massa lá. Cara, não consegui. Perdi a massa, não consegui rebocar. O polaco deu risada, né? Não, Fabrício. Você não pode jogar a massa na parede. Você tem que pegar a colher, a massa na colher. A hora que você vai lançar a massa, você tem que dar uma giradinha no pulso. Porque a massa não pode bater contra a parede, ela tem que pegar assim, esparramando na parede. Então ela tem que pegar de baixo para cima, assim, ó, fazer assim, ó, na parede. Então, a hora que você vai lançar a massa, você dá uma giradinha no pulso, para ela não bater de frente, para ela pegar esfregando na parede. Digo, opa, então beleza, me dá a colher aqui. Peguei a colher, enchi de massa,
A hora que eu fui jogar, dei uma giradinha no pulso, o que aconteceu? A massa bateu na parede e caiu tudo no chão. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar de pedreiro, eu tô aqui, ó. Eu não consigo. Vai ter que aprender. Vai ter que passar pelo desenvolvimento. Mas, de uma maneira inexplicável, as pessoas acreditam que elas vão começar a fazer day trade, que é um trabalho capaz de te dar muito dinheiro, e que elas vão começar sem saber nada. Aqui. Por quê? Porque elas aprenderam um setup. Vocês estão pegando o raciocínio, pessoal? O que é que a gente vai precisar desenvolver daqui para frente? A gente vai precisar desenvolver a seguinte característica. Primeiro, a gente vai ter que ter uma gestão de capital adequada para que a gente consiga sobreviver a essa fase aqui, ó. Se você pega um dinheiro maluco, começa a colocar no day trade e começa a perder, você vai morrer no mercado. Com toda certeza. Então a gente vai fazer o quê? Na aula de amanhã, a gente vai trabalhar com uma gestão de capital para que a gente consiga usar o nosso dinheiro para começar a operar sem fazer com que essa fase aqui destrua com os nossos sonhos. Depois, na quinta, a gente vai aprender qual é o controle de risco que a gente tem que utilizar. Porque se eu não aprender a perder da maneira correta, eu não vou sair da fase vermelha. Porém, a partir do momento que eu começar a realizar o meu controle de risco de forma efetiva, automaticamente o que vai acontecer? Eu vou conseguir sair da fase vermelha e vir para a fase azul. Vai ser a aula de quinta-feira. E depois, na aula de sexta, a gente vai aprender, tá, não estamos perdendo mais sobre isso, mas como é que eu ganho? Aí nós vamos falar de operacional. Aí a gente vai conversar quais são as armas que a gente pode utilizar no mercado para que a gente consiga começar a ter os nossos ganhos. Então aqui nós vamos falar de operacional. Isso quer dizer que o primeiro pilar, você precisa conhecer, você tem que entender o que você está fazendo. Ótimo. É isso que a gente está fazendo hoje. A gente está clareando a tua mente. Na aula de amanhã, a gente vai aprender sobre gestão de capital. Ou seja, vamos aprender como é que a gente faz para sobreviver nessa fase. Na aula de quinta, a gente vai aprender sobre controle de risco. A gente vai aprender como é que a gente para de perder e passa a empatar. E na aula de sexta, a gente vai falar sobre operacional, onde vocês vão aprender, tá, tudo bem, aprendi tudo. E agora, como é que eu ganho? Não adianta pular. Ah, eu vou pular para cá, ó, para ganhar aqui. Igual, deixa eu ver alguém que tá dos bons aí. Não achar um cara dos bons. O Clênio, foi o primeiro que apareceu aí. Eu quero aqui, ó, igual o Clênio, eu quero operar aqui, ó. Tá, mas você não é o Clênio, meu amigo. Você está aqui. Você não vai conseguir operar igual o Clênio. Então não adianta a gente pegar, trazer o Clênio aqui. Clênio, você vai dar aula hoje para nós, combinado? Sentar com o Clênio aqui, o Clênio dá aula de operacional para vocês. Não vai dar certo, porque vocês não são o Clênio. Então é o Fabrício querendo ensinar o cara que está no terceiro ano de odontologia a fazer implante. Não vai dar certo. Correto? Presta atenção. O Wellington falou uma coisa muito importante ali no chat do YouTube, tá? Que é uma coisa que eu uso muito nesse momento agora que a gente já está partindo para a parte final dessa primeira aula, que é o seguinte, olha o comentário do Wellington, olha. Essa é a realidade do ser humano. Ele quer alcançar a bênção, mas não quer passar pelo processo. Parabéns, Wellington. Porque isso não é no day trade. Isso é pro cara que quer emagrecer. Olha o Fabrício lutando aí para emagrecer, né? Eu tô acima do peso, pessoal. Ah, faz tempo. E eu acima do peso sou um perigo. Por quê? Porque a minha pressão sobe, minha glicemia sobe. Eu não sou um cara saudável quando eu tô acima do peso. Então o que eu tô fazendo? Tô naquela guerra que vocês conhecem bem, né?
Muitas pessoas conhecem aquela guerra, né? Ah, vou fazer dieta, e daí eu vou para academia, eu vou praticamente todo dia. Até porque eu gosto, tá? Então eu tô indo na academia lá agora, tá fazendo bem, vou na academia, dieta, aquela coisa. A gente quer emagrecer, só que você não quer passar pela dieta, pela reeducação alimentar. É ou não é? Então o ser humano ele tem muito disso. E aqui no Day Trade é importante que vocês peguem essa visão aqui agora, esse conceito. Ó. Você precisa, primeiro, entender esse processo aqui. Ó. Você precisa entender. Ah, não, eu entendi que no começo eu vou perder, que é normal. Eu entendi que eu vou ter uma fase onde eu vou ter dificuldade, onde eu vou ficar empatando, ganha, perde, ganha, perde. Eu entendi que eu preciso estudar, que eu preciso ter domínio do que eu estou fazendo, das ferramentas que eu estou utilizando, dos conceitos que vão ser aplicados. Entendi. Ok. Então, primeiro você precisa entender o processo. Depois, você precisa aceitar o processo. O que é você aceitar? Você tem que acreditar que isso aqui realmente acontece. Não adianta você entender isso aqui e falar, não, mas realmente o cara que tá certo é o cara lá que falou que compra quando vende, quando rompe a barra de 15 minutos para cima e não está encostando na VWAP nem na média de 20, e você vende a barra de 15 minutos para baixo, a segunda barra do dia. Não é isso que os caras ensinam por aí? Então, não adianta você entender isso aqui e não aceitar, achar que eles estão certos. Não vai funcionar. Então você precisa entender e você precisa aceitar esse processo aqui. Tá? Mais um terceiro passo. Então você precisa, um, entender. Dois, aceitar. Três, amar. Pessoal, você não consegue sucesso em nada na tua vida que você não goste. Ponto. O cara que tem sucesso em qualquer área da vida dele é porque ele tem tesão por aquilo. Desculpe o termo. Tô certo ou tô errado? Senão, se o cara não amar, se ele não incendiar por dentro com aquilo que ele está fazendo, ele vai ser um cara medíocre eternamente. Seja na medicina, seja na odontologia, seja o cara que trabalha de pedreiro. Não falei para vocês do polaco, do Irineu? Eu tirei ele do emprego dele quando ele veio construir a minha casa. Ele trabalhava num hotel fazendo manutenção. Era um baita de um pedreiro. Eu falei, cara, você tá se perdendo nisso aqui, bicho. Você é um baita de um pedreiro, você tem que trabalhar por conta, cara. Meta o pé nesse hotel e que te paga uma miséria. Ele saiu do hotel, pediu demissão e veio construir a minha casa. Foi a primeira casa que ele construiu, isso foi em 2004. Irineu, polaco. O que aconteceu? Ele, de uma casa, ele foi para a segunda, foi para a terceira, começou a pegar a equipe para trabalhar com ele. Resultado, última vez que ele esteve aqui na minha casa, deve estar fazendo um ano e pouco, ele veio dirigindo uma bela de uma Hilux, muito bem vestido, veio tomar um chimarrão comigo aqui e me contou que só dele, aqui em Ponta Grossa, ele já tem 7 casas construídas hoje alugadas. Hoje ele tem uma construtora. Mas o polaco vibra, ele gosta disso. Construção civil é o negócio dele. Então, se você não amar o que você está fazendo, se você não queima por dentro com aquilo que você está fazendo, você jamais será uma pessoa de sucesso, um profissional de sucesso. Você vai ser aquele cara meia boca. Sabe o dentista meia boca? O advogado meia boca? O cara que faz por obrigação e está cagando se está bem feito ou não. É o cara que não ama o que ele faz. Então você precisa entender o processo. Você precisa aceitar o processo. E você precisa amar isso aqui, porque isso aqui vai fazer parte de uma grande fatia da tua vida. Então, se você odeia, porque eu odeio o mercado, Fabrício, odeio. Esquece. Vai para outra coisa. Você não é obrigado a operar. Você tem que amar o que você faz. E aqui agora tem uma pegadinha. Porque às vezes o cara se encaixa. Então ele escuta o Fabrício nessa aula e ele se encaixa aqui, ó. E ele fala assim: opa, peraí.
Eu entendi o que o Fabrício falou. Não, eu sou inteligente, realmente eu aceitei. Faz sentido isso que ele explicou. Puta, eu gosto do mercado, o mercado é massa. Então, bateu as três coisas, eu entendi, eu aceitei, eu amo. Pá! Mágica, vou ganhar dinheiro. Não é assim. Então você precisa entender, aceitar, amar. E aí você precisa do último passo, que é você precisa viver o processo. Entendeu? Aceitou? Você quer mesmo? Você ama? Sim. Então agora você vai precisar viver o processo. Você vai ter que passar por isso aqui, ó. Por esse tempo que vai fazer essa tua curva virar para cá. Entenderam, pessoal? Ficou claro para vocês isso aqui direitinho? 10:01, gente. A nossa aula de inicial, né? Dos 4 pilares para ter sucesso no day trade, tá, já concluiu. Eu queria fazer ela em torno de uma hora mesmo. Beleza, não vou embora ainda, pessoal. Nós ainda temos uma sala operacional hoje, tá? Essa é só a primeira parte, que foi a parte aqui da aula teórica que eu queria dar para vocês, tá bom? E como eu falei, essa foi a primeira. Nós teremos mais 3 aulas, que vai ser a aula de amanhã, que é a aula de gestão de capital, onde a gente vai trabalhar com o capital virtual. Nós teremos a aula de quinta-feira, que vai ser a aula de teoria das flechinhas, que é a nossa aula de controle de risco, e a gente vai falar sobre planilha de Monte Carlo também nessa mesma aula, que vai ser a aula de quinta-feira. E teremos daí, finalmente, na sexta-feira, a aula de operacional, onde a gente vai fazer uma revisão de operacional, o que, que eu acho que vocês devem operar ou não, e finalizando assim essas 4 aulas aí dos 4 pilares para ter sucesso no day trade. Tá joia? Eu vou agora, pessoal, interromper a gravação, só para eu ligar para gravar de novo, daí para ficar separado, porque eu vou usar essa primeira parte para atualizar as minhas aulas desse conteúdo, tá? Então deixa eu desligar aqui, só um instantinho.